Quando uma informação desse tamanho começa a circular nos bastidores do futebol europeu, não existe reação neutra. Ou você ignora, ou você entende que algo grande está se movendo. E dessa vez, o movimento vem do Manchester City. O clube estuda seriamente apresentar uma proposta gigantesca na casa dos 120 milhões de euros para tirar Estevão do Chelsea. E isso não soa como barulho de mercado, soa como estratégia, soa como leitura de futuro, soa principalmente como Guardiola. Porque quando Pep Guardiola aponta um jogador, o futebol inteiro muda de postura. O garoto tem apenas 18 anos, veste hoje a camisa do Chelsea e vive o melhor momento desde que chegou à Inglaterra. Números sólidos, presença em jogos grandes, maturidade que não combina com a idade. Em silêncio, ele deixou de ser promessa, virou realidade, e o City percebeu isso no tempo certo. Esse interesse não surge por acaso, ele aparece num momento muito específico da Premier League. O Manchester City domina o cenário inglês há anos, mas Guardiola sabe algo que poucos admitem em voz alta. No futebol moderno, quem para, fica para trás. O elenco ainda é fortíssimo, mas vive um processo natural de transição. Jogadores históricos, decisivos, vencedores, começam a dar sinais de que um ciclo pode estar se aproximando do fim. Bernardo Silva é o exemplo mais evidente. Peça-chave por várias temporadas, sempre com o nome rondando possíveis saídas. E quando esse tipo de jogador começa a sair do radar de permanência, o clube não pensa só em reposição, pensa em continuidade. É aí que Estevão entra com força nessa equação. O brasileiro encaixa exatamente no tipo de atleta que Guardiola valoriza. Versátil, inteligente taticamente, capaz de atuar em diferentes zonas do ataque. Ele não é aquele ponta previsível, preso à linha lateral e dependente de velocidade. Ele entende o jogo, flutua entre linhas, aparece por dentro, ataca espaço, cria soluções e, acima de tudo, toma boas decisões. Para Guardiola, isso é ouro. O treinador sempre deixou claro que prefere jogadores que pensem rápido e executem ainda mais rápido. E Estevão vem mostrando isso com a camisa do Chelsea, mesmo num ambiente de enorme pressão. O valor assusta à primeira vista, são 120 milhões de euros, dinheiro de estrela mundial, não de promessa. Mas nos bastidores, ele já é tratado como um dos jovens mais observados de todo o continente europeu. Não é só o City que acompanha sua evolução. A diferença é que o City demonstra disposição real de transformar interesse em proposta concreta. Guardiola enxerga nele um jogador moldável, alguém que pode ser lapidado dentro de um sistema altamente sofisticado. Do lado do Chelsea, o cenário é delicado. O clube sabe que tem um ativo valiosíssimo nas mãos, esportivo, financeiro e simbólico. Vender por esse valor significaria um lucro gigantesco, mas existe um peso enorme nessa decisão: reforçar um rival direto. A Premier League não perdoa esse tipo de movimento. Entregar um jogador desse nível ao Manchester City é, na prática, fortalecer quem já está no topo. Por isso, a tendência inicial do Chelsea é resistir. O contexto interno também pesa. O clube vive um processo de reconstrução, tentando encontrar estabilidade, identidade e regularidade. E nesse cenário, Estevão surge como um dos poucos consensos positivos. Ele entrega desempenho, empolga a torcida e representa uma esperança concreta de futuro. Perdê-lo tão cedo poderia soar como fragilidade esportiva, exatamente o que o Chelsea tenta evitar. Guardiola, por outro lado, não se move por impulso. O City já monitorou jogadores com perfil semelhante. Rodrigo, do Real Madrid, esteve no radar por muito tempo, sem avanço concreto. Isso mostra que o clube não entra em leilões sem convicção total. Se agora o nome de Estevão ganha força nos corredores do Etihad, é porque existe uma leitura profunda de encaixe técnico, tático e comportamental. Guardiola gosta de jogadores que absorvem conceitos, aceitam desafios e não se intimidam com cobrança. E o brasileiro tem mostrado personalidade para isso. Aos 18 anos, ele não apenas participa dos jogos, influencia resultados. Seus números são consistentes, sua presença em partidas decisivas cresce e sua adaptação ao futebol inglês tem sido acima da média. O City busca um jogador que possa atuar aberto, por dentro, como falso extremo, meia avançado ou até segundo atacante. Essa polivalência é quase uma obsessão de Guardiola, e Estevão entrega exatamente isso. Ele não engessa o time, ele expande possibilidades.
É claro que a negociação está longe de ser simples. Envolve cifras gigantescas, rivalidade direta, pressão de torcida, empresários e a vontade do próprio jogador. Jogar com Guardiola é um sonho para qualquer atleta. Ao mesmo tempo, sair do Chelsea tão cedo levanta dúvidas sobre protagonismo e continuidade. Nos bastidores, o City trabalha com paciência. A possível saída de jogadores importantes reforça a necessidade de planejamento antecipado. Guardiola não quer apagar incêndios, quer construir caminhos. E Estevão aparece como peça-chave nesse desenho de futuro. Alguém que pode chegar, se adaptar e assumir responsabilidades aos poucos. O impacto dessa transferência vai além dos dois clubes. Mexe com o equilíbrio da Premier League, agita o mercado europeu e reforça o protagonismo do futebol brasileiro. Um garoto de 18 anos, avaliado em cifras astronômicas e desejado por um dos maiores técnicos da história, não aparece todo dia. Agora fica a pergunta que ninguém consegue evitar. Até onde o Chelsea está disposto a resistir? Até que ponto o City vai insistir? E qual será a escolha de Estevão diante de uma oportunidade desse tamanho? O mercado ainda vai ferver, muita coisa pode acontecer. Mas uma coisa é certa, quando Guardiola transforma um jogador em prioridade, raramente é por acaso. O jogo está em andamento, e o próximo capítulo promete ser daqueles que ninguém tira os olhos até o apito final.